Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre Harry Potter. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E aproveito para informar que os trechos selecionados dos livros que eu me referenciar aqui nesse vídeo estarão aqui no box de informações. Recomendo bastante, porque há muitas pepitas de ouro lá, não deixe de olhar não. Acho que antes de nós falarmos propriamente sobre Harry Potter, talvez seja interessante fazer um preâmbulo sobre respeito, sobre tolerância, sobre, poder apreciar e poder discordar de uma opinião alheia, ora catequizar o outro com a sua opinião, ora querer, vituperá-lo, querer se posicionar de uma maneira, soberba, uma maneira arrogante. É muito comum que quando a gente gosta de uma coisa, na medida que aquilo nos fez bem, a gente deseje passar para outrem, né? Aquilo, olha, eu gostei muito de um filme, eu gostei muito de uma série, eu gostei muito de um livro. Então você quer que outra pessoa assista aqueles filmes, aquelas séries, ou aqueles livros, ou leia aqueles livros, né? Porque, poxa, se você achou aquilo tão legal e aquilo te fez tão bem, você quer que outras pessoas se sintam tão bem assim, né? Isso é muito natural. Então, quando a gente gosta muito de algo e outra pessoa não gosta tanto, e aquilo é uma coisa que particularmente te tocou, é uma coisa que particularmente te fez muito bem, parece que essa opinião está quase te ofendendo, né? Eu me lembro que eu gostei muito do filme Crash no Limite, que até, aliás, ganhou o Oscar de melhor filme alguns anos atrás, e eu me lembro de ter lido uma crítica dizendo o seguinte: esse filme é até legalzinho, mas não merecia um Oscar. Eu falei, mas como não merecia um Oscar? Para mim foi de um super bom senso que a academia tenha dado o Oscar para esse filme. Enfim, isso é normal, né? Na medida que a gente gosta muito de uma coisa, e existe o sentido inverso também, né? Por exemplo, quando eu assisti o filme As Branquelas, eu nem consegui terminar porque eu achei o filme muito ruim. Então, beleza, falei, deve ser um filme aqui para criança. Eu me lembro que minha sobrinha, na época, criança, ela adorava esse filme. Ela tinha lá uns 4, 5 anos, ela achava engraçadíssimo. E eu pensei que era um filme para criança mesmo. Aí, tempos depois, eu vi que tinha uns adultos que gostavam também. Eu fiquei meio assustado. Eu falei, meu Deus, mas eu achei aquele filme tão ruim. Mas, enfim, a pessoa gostou, é o gosto dela, é a subjetividade dela, e a gente tem que respeitar, né? E assim a gente faz, acho que uma sociedade melhor, né? Tolerando, respeitando, né, o gosto alheio. Naturalmente, eu falo aqui de respeitar o gosto, a opinião alheias, mas eu não estou falando de opiniões racistas, opiniões machistas, opiniões homofóbicas, opiniões fascistas, não. Essas não tem diálogo. Esses caras, como bem disse Buenaventura do Ruth, né, com fascismo não se dialoga, com fascismo se destrói. Então é bem por aí, né? Eu estou falando aqui de opiniões artísticas, né? É nesse sentido que eu estou falando o vídeo para não gerar má interpretação. Então, assim, é claro que quando alguém tem uma opinião muito divergente, isso pode acabar assustando. Existe naturalmente o sentido inverso. Então, por exemplo, para mim, a música mais elegante da história do rock nacional é a versão ao vivo de Muros e Grades, dos Engenheiros do Havaí. Vou deixar aqui no box de informações também essas indicações culturais. Ou, por exemplo, existe uma música muito legal do Capital Inicial chamada Terceiro Mundo Digital. E é uma música muito interessante, uma letra muito bonita também. Então, quando alguém faz uma citação dessa, que você conhece, que você sabe, você também é aquilo, e além do mais nesses casos assim, que são um pouquinho mais abstrusos, pouca gente conhece, né, mais para um gueto, quando alguém fala, é o sentido inverso, né? Parece até que você está tendo quase um maior respeito pela pessoa, já tem uma similaridade, já tem ali, uma confluência, que parece assim, quase que uma amiga sua em potencial, né? E isso acontece, claro, não só nas músicas, como eu citei aqui, mas também nos livros. Por exemplo, o livro Dialética do Concreto, um livro de filosofia escrito pelo filósofo tchecoslovaco Karel Kozik. Foi um livro estupendo. Ou um livro de história, mais especificamente de história medieval, como O Tempo das Catedrais, de Jorge Duby, que já até tem vídeo aqui no canal, que é um livro maravilhoso, um livro estupendo. Ou aquele que para mim é o livro mais engraçado que eu já li na minha vida, do Benito Pérez Galdós, chamado As Novelas de Torquemada. Quando alguém toca no assunto assim, de algo que você conhece, você sabe que poucas pessoas ao seu redor conhecem também, nossa, dá aquela sensação, reconfortante no coração, ou seja, aquela opinião que convergiu com a sua. Mas na verdade, quando converge, é muito fácil, né? O problema é na divergência, o problema é quando você, ora gosta de uma coisa e a pessoa não gosta, ora o inverso. E aqui eu vou voltar a esse assunto mais no final do vídeo, para mostrar assim como isso se relaciona na minha vida em relação ao Harry Potter. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que o Harry Potter é uma literatura infanto-juvenil. E eu não tenho absolutamente nenhum preconceito contra a literatura infanto-juvenil. Já até tem vídeo aqui no canal, por exemplo, sobre as Crônicas de Nárnia. Eu li muitos anos atrás algumas crônicas, depois voltei a ler, né? Passou muitos anos mesmo, até já li as últimas já para minha filha mais velha. E eu compreendo que a gente vai ler um livro que, vamos dizer assim, né, mais simplesinho, até porque
a literatura, eu acho que até comentei sobre isso no vídeo sobre A Pequena Fadette, um romance bem bonitinho da George Sand. A literatura, ela pode servir para que você compreenda melhor a realidade, para que você avance sobre ela, né, para que você possa superassumir o atual estado de coisas, isso é um ponto, é verdade mesmo. Por outro lado, né, na medida que a gente vive numa sociedade capitalista, injusta, desigual, infame, sórdida, quantas vezes suja, cruel, então é normal que você também queira ter um escapismo, assim, né, você queira ter um alívio, um refresco, né, desse mundo. Olha, eu quero aqui sentir uma coisa um pouco melhor, ver outra realidade, não quero ficar só sendo bombardeado, porque pela realidade eu já estou sendo bombardeado demais. Isso é natural também, né? Então, assim, eu acho que é interessante ter um meio termo ali, por isso ler ficção, ler não ficção, eu acho que você pode fazer um balanço. Mas, de toda maneira, ler a literatura infanto-juvenil ou ler um livro de fantasia, eu acho que é legal também, você dá uma balanceada, vamos dizer assim, né? O que eu acharia estranho, de fato, é se você, por exemplo, ficasse só lendo esse tipo de literatura mais simples, né? Eu acho que é interessante você, de passo a passo, poder ir se aprofundando, né? Poder ir lendo autores mais complexos, autores mais refinados, né? E não é particularmente uma coisa difícil, né? Com 18 anos eu já tinha lido Jean-Paul Sartre, já tinha lido Albert Camus, já tinha lido Thomas Mann, já tinha lido Gabriel Garcia Marques, já tinha lido José Saramago. Então, assim, não é impossível não, muito ao contrário. Só a questão é você ir dentro da sua velocidade, dentro das suas limitações, dentro do tempo que você possui e tal, você vai indo ali de passo a passo e vai complexificando, né? Não dá para começar lendo direto Kant, lendo direto Hegel, lendo direto Adorno, aí não, aí é difícil pra caramba. Devagarzinho a gente chega lá, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, o fato de ler a literatura infanto-juvenil, eu não vejo problema nenhum, muito ao contrário. E, aliás, às vezes até a literatura, quando é muito complexa, ela vai quase que demandar, né, uma literatura mais simples. Por exemplo, quando eu li o livro Paideia, A Formação do Homem Grego, tem aqui vídeo no canal, acho que até o vídeo mais legal do canal, se não é o melhor, é um dos melhores. Apesar de não ser o melhor livro, mas é um dos melhores vídeos. E foi por mais de 1.400 páginas aquele livro, muito grande, muito pesado, muito denso. Pô, quando terminei, eu não aguentava, né? Falei, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar um livro simplesinho. Eu fui lá ler um dos livrozinhos do Comissário Maigret, né? Do George Simenon, que são livros bem, bem simples. Então, justamente para dar um refresco, né? Porque eu tinha, de fato, ficado, né, com a cabeça cheia, com aquele calhamaço estupendo lá do Werner Jäger. Então, feito esse preâmbulo, acho que nós podemos já comentar um pouquinho sobre o Harry Potter e dentro da minha subjetividade, aquilo que eu pensei, aquilo que eu compreendi, a forma como a obra me tocou. E, de fato, assim, não dá pra mentir, não dá pra omitir que o Harry Potter, sabe, não deu liga comigo, não. Eu achei a trama pouco envolvente, eu achei os personagens, assim, não tão bem trabalhados. Eu esperava uma complexificação maior, mesmo sendo para crianças. Eu já tinha lido o Hobbit, né, quando eu li o Harry Potter, e, assim, eu não achei a trama, sabe, muito bem desenvolvida. A única parte assim que eu achei legal foi o início do livro, quando o Harry ainda está morando com os tios, sofrendo aquele preconceito, convivendo lá com aquele primo bastante voluntarioso, né? Então aquilo de fato assim acho que aproxima, né, o personagem do leitor, né? Porque você vê ali o sofrimento dele, vê a injustiça, se ressente com aquilo, né? Fica meio chateado, fica indignado, mas a partir do momento que ele foi para a escola de magia, né, foi para Hogwarts, aí eu não achei tão legal não. E assim particularmente algumas coisas que eram assim para fazer, vamos dizer assim, certos clímax, eu achava que era o inverso, era um anticlímax. Por exemplo, lá o jogo de quadribol, né? Acho que assim, poucas coisas que eu li na literatura eram tão previsíveis quanto aquele jogo, né? Em nenhum momento eu senti aquilo ali, não vai acontecer nada disso aqui. Só podia acontecer aquilo que efetivamente aconteceu, né? Não tinha, sabe, a chance daquilo dar errado, a chance daquilo ter uma consequência, vamos dizer assim, impactante para a história. Né? Só podia acontecer aquela coisa tão certinha como foi. Então, assim, não é que eu achei propriamente o livro ruim, mas assim, eu achei que deixou a desejar. E como havia gerado uma imensa expectativa naquele livro, né? Eu lembro quando lançou, lá no início dos anos 2000, nossa, foi aquele sucesso, eu até esperei um pouquinho para ler, né? Porque eu já tinha tido uma decepção com o Código da Vinci, né? Aliás, o Código da Vinci, só para fazer uma parte, eu já tinha lido O Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco. Esse é um estupendo autor, um grande intelectual. Deixo trechos selecionados dos livros dele aqui embaixo também. E o Humberto Eco ele escreveu esse O Pêndulo de Foucault justamente para desmistificar, para clarear, para, sabe, mostrar o que foram as várias teorias da conspiração que existiram ao longo da história. E o Código da Vinci é o sentido inverso, né? É o sentido de obscurecer, é o sentido de alimentar as massas com teorias da conspiração extremamente sensacionalistas. Então, por conta disso, eu já tinha segurado um pouquinho, né, o freio de mão antes de ir num livro que estava muito numa vibe muito elevada, assim, né, muito hypado, vamos dizer assim. Então, quando eu fui ler o Harry Potter, já tinha, sabe, a coisa já tinha refluído um pouco,
mas não deu certo, assim, eu não gostei. E depois do que aconteceu, depois eu não li os livros, mas acabei vendo os filmes, depois eu vou destacar aqui por quê, eu fiquei mais frustrado ainda, porque a forma como o Dumbledore, né, que é aquela cópia mal feita do Gandalf, né, do Senhor dos Anéis, a forma como o Dumbledore, ele lida com Harry Potter no primeiro livro, ela é muito equivocada, né, ela é objetivamente equivocada, porque na medida em que eles sabem da importância do Harry Potter e aquilo que, vamos dizer assim, aquele personagem pode significar, quando as crianças estão falando lá dos riscos que elas estão correndo, no livro, né, e no filme, eles tratam assim, aquela criança falando, não é nada disso, não se preocupe não. Mas depois, quando você sabe de tudo, né, quando você vê o arco que estava envolvido e as informações que o Dumbledore possuía, ele jamais poderia ter feito aquilo, né? Claro, ele não precisava ter largado pro Harry tudo que ele sabia, toda a história, etc. Era melhor ir devagar, estava lidando com a criança e tal, mas simplesmente deixar que eles passassem aqueles riscos, por pura negligência, né, de riscos que eles haviam avisado, riscos que, fica muito claro depois, eles estavam suscetíveis de passar por conta de ser o Harry e da importância que ele tinha. Olha, uns adultos, além de mais adultos que soubessem, vamos dizer assim, das dificuldades que o Harry implicaria, dos riscos que ele correria, da importância que ele teria, os adultos jamais poderiam ter tolerado aquilo ali, jamais poderiam ter permitido que aquelas crianças fossem submetidas àquele tipo de risco. Aquilo é um erro objetivo da escrita, não tem como passar pano. Enfim, então pra mim não deu certo, né? Pra mim não foi legal. Eu esperava que fosse um livro, sei lá, tão interessante quanto Os Caras, né, do Antônio Bandeiras, aquela coisa dinâmica e tal, ou como o próprio Hobbit, que eu já destaquei aqui, um livro muito bem escrito, que é talvez para uma idade um pouquinho maior, mas é um livro envolvente, é um livro que você quer ler, que você quer seguir com as páginas ali e tal, e não foi nesse nível, né? Muito ao contrário. Quando foi lançado eu até achava que seria mais ou menos no mesmo nível, mas nem se compara, né? O Hobbit, na minha singela concepção, é muito superior ao Harry Potter. Mas assim, na época, eu fiquei decepcionado com a minha decepção, porque assim, poxa, tanta gente tinha gostado e tal, eu gosto de ler e tal, eu falei, poxa vida, né? E aí lançaram o filme, né, o Harry Potter, tinha, sei lá, acho que poucas semanas, talvez um mês ali que eu tinha lido o livro. Falei, pô, eu vou ver esse filme. Porque talvez eu não tenha gostado ali, talvez tenha sido um momento ali, talvez, sei lá, qualquer coisa tenha acontecido. Talvez ao observar o filme mude minha opinião e aí eu passe a gostar e vou dar sequência, vou ler toda a série que estava sendo lançada lá na época. E aí, beleza, fui ao cinema. E foi até engraçado, porque enquanto eu estava lá assistindo o filme, tinha um sujeito bêbado no cinema. E olha que eu não tenho lá muita paciência com bêbado, não. Mas, enfim, ele fazia alguns comentários que eu acho que foi a parte mais legal que teve lá no dia, né? Ele, acho que era um tio com um sobrinho, assim, era esse tio que estava bêbado. E, enfim, ele soltava algumas, assim, eu estava achando aquilo até engraçado. Ele falava alto, eu nem estava perto dele, mas ficava escutando. E ele ficou falando lá no meio, né? Fazia umas perguntas meio doidas e tal, uns comentários meio aleatórios. Até que quando eu estava no finalzinho do filme, o Hagrid, né, acho que já estava trazendo o Harry Potter de volta para a casa dos tios, né, e aí ele ficou falando um pouquinho mais, eu chamei a atenção dele, assim, né, rapaz, dá um tempo aí, você não tá vendo que a parte boa do filme vai começar agora? E todo mundo do cinema riu, né, foi uma risada generalizada, por isso até hoje eu me lembro, né. E por que todo mundo riu, né? Riu porque o filme era muito ruim, né, então quando eu disse que a parte boa ia começar agora, que era o fim, né, e todo mundo riu, ou seja, concordou, porque o filme é muito fraco, né, e aí foi a pá de cal, eu falei, realmente não deu jeito não, e não deu jeito especialmente por quê? Porque o filme do Harry Potter, o primeiro, isso eu me lembro bem, ele foi bem coerente com o livro. E o filme é enfadonho, por quê? Porque o livro, eu penso que seja enfadonho também. Então eu falei assim, agora realmente desisti, agora foi a pá de cal, aí larguei pra lá. Muito bem, né? Mas o mundo dá voltas, né? Aí, eu me lembro certa vez, quando eu estava fazendo minha primeira graduação, eu não tive uma aula, um colega me chamou para sair, tá tendo um show ali, vamos lá. Aí eu fui, chegando lá, ele encontrou com uma colega dele, a gente começou a conversar, e essa menina falou assim, eu gosto de Harry Potter, a gente falou sobre livros, né, aí ela falou, eu gosto de Harry Potter. Aí eu, provocativamente, respondi, né, ninguém é perfeito, né. Enfim, né, muitos anos se passaram, eu já, com essa pessoa aí que falou a frase do Harry Potter, eu já estou junto há mais de 15 anos, e todas as vezes que a gente toca no assunto Harry Potter, né, ela sempre faz questão de dizer, olha, no primeiro dia que a gente se conheceu, eu já disse que eu gostava de Harry Potter, e eu sempre lembro também da minha respostinha mal criada. E aí eu acho que é uma questão que eu estava falando aqui do início do vídeo, sobre respeito, sobre tolerância, sobre, vamos dizer assim, né, saber lidar com a opinião que é divergente da sua, porque quando a gente está convergindo, tudo é muito fácil, tudo é muito mole, mas quando há divergência, é aí que a gente observa a grandeza, a magnanimidade, etc. Então, eu não amo Harry Potter, mas eu amo minha esposa. Então, quando na época a gente estava lá no início do namoro ainda, começaram a ser lançados os filmes, acho que estava, sei lá, no 5º filme, mais ou menos, foi lançado no cinema, ela me chamou, você quer ir? Eu falei, não, vamos, já que você gosta, eu vou com você.
E, claro, eu fui para fazer companhia, não fui lá para ficar com trombo, ou ficar de mau humor, longe disso. Fui lá, vou tentar gostar do filme aqui e tal. E todos os filmes que foram sendo lançados no cinema, eu fui com ela, acompanhei. E aí eu me lembro que eu acho que estava no 6º filme, mais ou menos. Ela falou, não, você tem que assistir aqueles que você pulou, né? Porque você estava tentando aí preencher mentalmente o que aconteceu e tal. Eu falei, não precisa. Ela, não, insistiu. Aí a gente foi assistindo. Enfim, no fim a ordem ficou toda baralhada, porque eu acho que a gente assistiu o segundo, depois veio o terceiro, aí veio o sexto, depois o quarto. Enfim, no final eu assisti todos os filmes. É isso que aconteceu. E não só isso, né? Na medida que eu sei que ela gosta muito, quando a gente tava, sei lá, se era Dia dos Namorados e tal, eu dei o box com os DVDs na época, com todos os filmes, né? E não só isso. A gente morava em outra residência, tinha uma estantezinha um pouquinho menor, já não estavam cabendo os livros e tal. E aí eu ia doando sempre os livros. Até hoje eu dou, né? Só os de não ficção eu não dou, porque eventualmente eu posso ter que cotejar e tal, para trabalhos diversos. Mas assim, enfim, eu tava doando de ficção e tal, e ela nada, né? Eu tinha uma coleçãozinha de lá de Harry Potter e nada. Aí eu falei, não, poxa, você tem que doar a sua também, eu tô aqui abrindo espaço na estante e você nada. Então ela doou os livros dela do Harry Potter. E doou sem tê-los lido, porque ela tinha lido em outra, eu tinha pegado emprestado com uma colega e tinha comprado aqueles para algum dia reler e acabou doando os livros novinhos. Muito bem, aí os anos se passaram, a gente mudou para essa residência aqui, conseguimos fazer essa estante, tá? Aí ficou com mais espaço. E a gente estava conversando sobre reler livros para nós que foram da nossa infância, para nossas filhas. Como a gente já não tinha um Harry Potter e não tinha meio por minha causa, né? Então eu fui lá e dei para ela, né, a coleção do Harry Potter para ela, aí no caso agora para ela reler, já lendo para nossas filhas, né? Ou seja, eu acho que assim, voltando àquilo que eu falei lá no início do vídeo, é assim que se plasma, né? É assim que se objetiva, é assim que se materializa o respeito com a opinião alheia, né? É lógico que alguém pode dizer assim, mas todas as vezes que você tem uma divergência é assim, com toda essa magnanimidade que você trata? Não, é lógico que não, né? Até porque eu acho que um relacionamento, as pessoas elas podem ter personalidades diferentes, eu acho que isso é até salutar. Então, por exemplo, às vezes há uma pessoa que fala mais, há uma pessoa que escuta mais. Isso é bom, né? Ou, eventualmente há uma pessoa que é mais calma, que é mais serena, e há outra aquela que é mais nervosa, mais atiçada. Às vezes há um meio termo ali bem razoável, né? De ir um para um lado e outro para o outro, né? Ou há uma pessoa que gasta mais, quer mais aproveitar a vida, e a outra que é mais contida e tal. Então eles chegam ali um meio termo ali, um caminho do meio, né? Como dizem os budistas, e fica mais razoável. Então isso eu concordo bastante. Mas quando as pessoas têm gostos muito diferentes, aí eu não acho que é bem razoável, não. Acho que é ao contrário, só atrapalha e só é sofrimento. Vou dar um exemplo. Né? Eu não bebo. Então, digamos que eu viesse me relacionar com uma mulher que gostaria de ficar todo final de semana em barzinho. Pô, ia ser um sofrimento, né? Pra mim e pra ela. Porque eu iria para um local que eu não gostaria de ficar, né? E quando eu fosse, né, eu estaria, vamos dizer assim, fazendo uma concessão. E quando ela não fosse, acabaria, vamos dizer assim, ela se privando de algo, né? Então, assim, claro que os gostos não vão ser exatamente iguais, mas quando os gostos são parecidos, facilita a relação, né? Então, se o casal gosta de ir pra praia, o casal gosta do frio, ou gosta dos dois, gosta de viajar, gosta de assistir série, gosta, sabe? Quando tem gosto mais ou menos parecido, gosta de praticar esporte, gosta de academia, enfim, qualquer que seja o gosto, quando eles são mais ou menos confluentes, facilita, né? E no caso, eu com minha esposa é assim, e não é com o Harry Potter. Aí é fácil, né? Como a gente já tem uma macro convergência, assim, quando há uma divergência, não faz mal nenhum eu ir com ela, né? De eu respeitar e acompanhá-la naquele gosto específico. Então, assim, pra mim, na minha vida, o Harry Potter, ele significa não só uma coisa, assim, que eu não gostei tanto, mas eu acho que ele é um exemplo, assim, de tolerância, de respeito, de saber lidar com o diferente. Ele é uma coisa, assim, que acompanha nossas vidas de uma maneira um pouco excêntrica, assim, e eventualmente até engraçada. E acho que ele deixa, assim, né, uma lição, né, que quem não respeita o gosto alheio, quem não é capaz de lidar com a divergência, digamos que não passa de um trouxa, por assim dizer. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você gosta de Harry Potter? Não gosta? Consegue lidar com a diferença? Quando alguém fala bem ou quando alguém fala mal, como você se sente? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!